Muito gratificante estarmos aqui. São só 16 equipas no continente africano todo, todas elas com grandes percursos, com grandes, umas mais no passado, outras no passado recente, e temos isso no nosso grupo. O nosso grupo é composto por equipas que quer o Esperance de Tunis na última década fez mais títulos do que qualquer outra, menos o Al Ahly. Ou seja, é a segunda equipa mais titulada na Liga dos Campeões na última década, ou seja, uma super equipa africana. Também temos a outra equipa tunisina, que embora esteja ou foi colocada no pote 4, é uma equipa que tem uma história que fala por si, tem 9 títulos internacionais ao longo da história. No fundo é uma equipa grande africana, só que não tem passado os últimos anos tão forte quanto já teve, mas a verdade é que é uma equipa super difícil e um dos grandes adversários que nos calhou no sorteio. E o Al Hilal, que há bem pouco tempo, embora infelizmente agora por problemas gravíssimos do ponto de vista do seu país, atravessa uma fase mais difícil, mas não deixa de ser uma equipa grande, e por isso temos um grupo, embora estejamos nas 16 melhores equipas africanas, eu acredito que este grupo seja talvez dos grupos mais equilibrados, e estar aqui é gratificante porque podíamos não estar, tivemos uma árdua tarefa para passar esta fase, vencendo o campeão moçambicano e meritoriamente. Por isso agora é outra fase, é verdadeiramente a Liga dos Campeões, um mini campeonato, não é? 6 jogos, onde os 4 dos 6 jogos vão ser já realizados num período de 30 e poucos dias. Por isso estamos muito satisfeitos por estar aqui, mas estamos acima de tudo muito focados e sabendo que é um grande desafio que temos pela frente e que temos que estar prontos. Acima de tudo temos que estar no nosso melhor para conseguir vencer qualquer adversário destes, seja em casa, seja fora. É isso que nós queremos, é pontuar, é vencer, se não pudermos vencer, é empatar, porque empatar faz um ponto, e um ponto é crucial no meio disto, de um mini campeonato de 18 pontos. Quem fizer 10, 12 por aí, terá garantias de continuidade nesta Liga dos Campeões. É isso que nós vamos tentar, disputar 3 pontos de cada vez, tentar ser já estes primeiros 3 pontos a conseguirmos sermos nós a obtê-los e fazer tudo para isso. Faz favor, companheiros. Professor Jean Santos, o treinador do Al Hilal, Florai Benguet, dizia que o Petro é favorito a este encontro, também defende o mesmo, ou seja, considera também o Petro como favorito a este jogo, atendendo a situação por que passa o seu adversário? Assim, se quisermos olhar para os registros dos últimos anos, percebemos que o Petro teve participações muito condignas e muito positivas e muito fortes nas últimas épocas. Primeiro, é uma equipa regular nos últimos 5 anos seguidos na Liga dos Campeões. Isto não é fácil em África, não é só para muito poucas equipas, aquelas ditas super equipas de África, que no fundo são equipas que já conquistaram vários títulos internacionais. O Petro nunca conquistou, o Al Hilal também não. Mas são 2 equipas que nas últimas épocas fizeram excelentes fases de grupos. O Al Hilal também conseguiu, não passando aos quartos de final, conseguiu fazer frente a grandes equipas como o Al Ahly, como o Sundowns nos últimos anos. Este ano eu acho que tem vindo a passar uma dificuldade tremenda de desenvolvimento do seu futebol, como é lógico, porque o próprio campeonato não funciona, logo por aí. A própria população está mais preocupada, logicamente, com outras questões muito mais complicadas, e isso eu acho que leva a que o treinador ofereça o favoritismo a nós. Mas o futebol, quando o árbitro apita e quando a bola começa a rolar, os favoritismos são pouquíssimo importantes ou nada importantes. Para nós, sermos favoritos não interessa absolutamente nada, porque também, quando jogamos com o Esperance de Tunis, ou até mesmo com o Etoile Sahel, que tem muito mais experiência nestas andanças do que nós, embora nós tenhamos estado bem nas últimas épocas e a fazer o percurso que temos feito, que leva muitas vezes a estes ditos favoritismos que não são
que não são reais. Porquê? Porque quando começa a bola a rolar, aquilo que interessa é quem é que consegue primeiro metê-la dentro da baliza do adversário. Isso é o mais importante. Nós, do ano passado, tivemos uma Liga dos Campeões que eu penso que se lembra muito, até mais dominante. Os 6 jogos foram todos eles muito mais controlados por nós e até fomos mais superiores do que no ano anterior e não conseguimos passar e não conseguimos fazer os pontos que queríamos, não conseguimos fazer aquilo que queríamos em todos os jogos, porque realmente, por muito que se controle o jogo ou por muito que seja mais dominador do ponto de vista da posse da bola, o que interessa no final disto tudo é que consigamos chegar ao golo e conseguimos vencer o jogo. O que é que eu prevejo? Prevejo que nós tenhamos que assumir mais o jogo, porque naturalmente queremos fazê-lo em nossa casa, queremos fazê-lo contra uma equipa que tem tido menos jogos do que nós, embora nós não tenhamos muitos, mas a verdade é que eles ainda têm menos. Mas o favoritismo, queremos que isso não seja, nem estamos nada centrados nisso. Se o treinador utiliza essa situação até por questões também de sentir menos necessidade de ter que assumir, acho perfeitamente normal, mas nós estamos focados em sermos superiores ao Al-Hilal, e sermos superiores ao Al-Hilal não significa que sejamos controladores de todo o jogo. Temos é que controlar muito bem as forças e as capacidades que este Al-Hilal tem, e também saber que este Al-Hilal só tem esta prova neste momento como o grande foco deles, ou seja, vai dar tudo, o que tiver e o que não tiver, para poder fazer aqui um excelente resultado. Eu não tenho dúvidas que dentro do balneário do Al-Hilal existe a noção clara de que querem ganhar o jogo, porque qualquer equipa nesta Liga dos Campeões e neste grupo pode ganhar a qualquer equipa, na minha opinião. Mister, como é Sanzo, Mister, na última conferência de imprensa, o Mister fez menção de que jogaria com alguns jogadores da equipa B, e hoje, primeiro jogo, ou seja, amanhã, primeiro jogo do Petro de Luanda para a Liga dos Campeões. Como pensa sair a jogar diante desta equipa que já fez menção, penso que conhece bem, que já jogou com a equipa que é rival, que é o 1º de agosto, também fez menção de que a equipa não está a competir. Mister, como pensa abordar o jogo diante desta formação que não tem praticamente jogos na sua casa, né? E como está o plantel do Petro de Luanda? Será que estão todos recuperados? E várias perguntas, todas metidas numa só. O que é que importa aí responder? Parece-me a mim que o Al-Hilal está, como eu disse, extraordinariamente focado e somente focado naquilo que tem hipótese. Nós não. Nós temos várias competições, e ainda bem. Também não estamos com muito mais jogos, mas estamos com mais jogos, e por isso espero que esse ritmo competitivo que já conseguimos ter neste momento superior possa também ajudar-nos. Se por um lado isso é uma verdade, por outro, a verdade é que também nós, sem jogos nenhuns do campeonato, e com o Songo a disputar 20 jogos ou 15 jogos do campeonato, conseguimos ser mais fortes que eles. Por isso significa que o ritmo competitivo é importante, mas depois é determinado por aquilo que se consegue fazer dentro do campo, por aquilo que se consegue fazer ao longo dos 90 minutos. Nós já sofremos um pouco com isso, que é fazermos, por exemplo, como foi contra o Sundowns, uma excelente primeira parte e não conseguirmos manter o nível de intensidade e de força, no fundo, e de capacidade para aguentar e para conseguir manter esse ritmo. Esperamos neste momento estarmos mais fortes para conseguirmos fazer um jogo todo na plenitude a um alto nível. Vai precisar disso, vai precisar de uma questão mental muito forte, que é sabermos que a qualquer momento, e o Al-Hilal é muito forte nas transições, é muito forte no contra-ataque, é uma equipa cheia de jogadores que gostam de acelerar o jogo, que não tiveram problemas nenhuns em jogar contra o rival, contra o nosso rival de Angola, bem fechados e à espera da oportunidade certa para no contra-ataque poder ferir o adversário. Por isso, se vai jogar da mesma forma, se não vai, nós acreditamos que vai efetivamente ser um adversário
que, mostrando aquilo que fez no fundo, contra o 1º de agosto, que foi o adversário que ultrapassaram para chegarem aqui, eu acredito que nós tínhamos que estar muito bem concentrados, muito bem focados nos momentos da perda da bola, sermos capazes de ter paciência, não ir atrás de um jogo em que temos que acelerar só porque sim ou só porque estamos em casa. Temos que ter paciência, temos que perceber que o jogo são 90 minutos, temos que também meter a intensidade forte, desde o início até ao fim. Temos todos os jogadores disponíveis, menos os que já estavam lesionados desde há algum tempo atrás e que estão no boletim clínico, ou seja, todos os jogadores que estavam disponíveis e que estiveram disponíveis para o último jogo oficial, mais os jogadores que vieram da Seleção Nacional, estão disponíveis, por isso também estamos mais fortes, estamos com a equipa como gostamos de ter, que é toda ela completa, e por isso pretendemos, acima de tudo, sermos iguais a nós próprios, e por isso sermos dignos da representação angolana na Liga dos Campeões, e também, para além de dignos, sermos vencedores. É isso que vamos tentar fazer tudo ao longo destes 90 minutos. Campeão, só vou permitir mais uma pergunta ao treinador e depois passamos para o Guilherme, se faz favor. Mister, bom dia. Já é boa tarde. Mister, a sua equipa nas 2 últimas partidas realizou, portanto, encontros com exibições pobres. Concorda com esta afirmação? E, na sequência desta, os reforços que o Petro de Luanda adquiriu, tendo em conta esta prova que estamos aqui a abordar, a Liga dos Campeões, eles têm estado, de facto, à altura da exigência desta competição? Bem, são 2 perguntas com um condimento ou com uma intencionalidade bastante negativa. Acho que é completamente desajustado face àquilo que a gente tem feito. Primeiro, porque naturalmente eu percebo só numa perspectiva, que é, se foram 2 anos tão positivos, que naturalmente, se não está aparentemente a ser tão positivo quanto esses 2 anos anteriores, então está a ser negativo. Eu não vejo as coisas assim, faz parte daquilo que é o trabalho de um treinador, trabalhar a sua equipa e desenvolver a sua equipa, sendo sempre uma equipa diferente. Temos jogadores novos, temos jogadores que regressaram, como é o caso do Virinho, temos outros jogadores que foram contratados, temos jogadores que saíram, e por isso temos que construir uma equipa que tem 4 jogos para o campeonato e tem 2 vitórias e 2 empates. Podia ser melhor, podia, mas foi aquilo que foi. Fez coisas boas e coisas menos boas, é natural. Só os 4 jogos do campeonato temos que avaliar que está a ser pobre. Parece-me a mim que é curto, não é suficientemente longo o campeonato ainda para dizer que a gente está a ser abaixo daquilo que é as nossas pretensões. Ao nível da Liga dos Campeões, conseguimos o objetivo bastante bem conseguido, com 2 vitórias, uma vitória fora e uma vitória em casa. Conseguimos ser superiores ao adversário. Os reforços ou melhor, não falando dos reforços, o plantel que é constituído por jogadores que não estavam ano passado, estão a tentar dar o seu melhor, a trabalhar para isso. Por vezes ainda não, eu acredito que sejam capazes de dar muito mais do que aquilo que têm dado, mas o lado tão negativo como me pareceu aí nessas 2 perguntas, que me parece ser aquilo que às vezes gostam, e naturalmente se gosta de colocar na imagem do Petro, deriva da gente ter sido tão fortes e tão bons nos últimos 2. Mas ainda vai cedo, já estamos em novembro, mas o campeonato ainda vai cedo. Admito que a gente tem muito para melhorar, sim, ainda bem que assim é. E vamos fazer isso já amanhã e vamos construir melhores jogos e fazermos melhores jogos certamente no futuro, porque ainda temos muitos jogos para fazer. Gostava de saber como é que se sentiu especificamente esta semana em que se assinalaram 100 jogos seus à frente do Petro de Luanda, 100 jogos que no fundo espelham uma trajetória bastante positiva e vitoriosa, e depois da sua resposta gostava que recebesse em nome do clube esta lembrança e dar os parabéns também em nome do clube por estes 100 jogos. Obrigado. Então, sim, matrizes novas, porque nós introduzimos, já o ano passado colocámos algumas vezes em campo, mas não tão trabalhada, algumas formas de
jogar que possam surtir efeito, principalmente que possam ser diferentes das que durante 100 jogos foi sendo a habitual, que é um habitual ou um típico mais 4-4-2, quase sempre, foi sempre nessa base, embora às vezes os jogadores que entram ou que fazem e que representam esse 4-4-2 também tenham dinâmicas diferentes. Os jogadores não são iguais. Jogar com um jogador na frente ou jogar com outro jogador que, embora tenha a mesma posição, nem sempre é a mesma dinâmica. Mas, pegando na pergunta e bem, nós temos usado na Liga dos Campeões com alguma frequência um sistema com 3 centrais. É algo que também que percebemos que no girabola poderia ser mais difícil e que tem vindo a ser menos trabalhado no girabola porque entendemos que é menos vantajoso. Temos essas duas vertentes treinadas, temos essas duas vertentes preparadas, quer durante o jogo, quer na abordagem estratégica ao jogo, podemos vir a utilizá-las. Isso também é uma vantagem para nós, que é o adversário não saber se nós nos vamos apresentar de uma forma ou outra, mas também o Al Hilal também apresentou isso. Por exemplo, jogou com uma linha de 4 defesas aqui em Angola e depois na Tanzânia, no jogo da recepção ao 1º de agosto, jogou com uma linha de 3 centrais, e por isso uma linha de 5, vá lá. Por isso não somos só nós que também temos essa forma, que é, hoje em dia é importante os jogadores dentro do campo saberem interpretar várias formas de jogar para podermos, ou durante o jogo, ou antes do jogo, criar a melhor perspectiva possível para o jogo e o maior rendimento em função também do adversário. Nós vemos o adversário, estudamos o adversário e percebemos se conseguimos ferir melhor o adversário num formato ou no outro formato. E depois também os próprios jogadores que vão dando a resposta se é melhor ir para um caminho ou se é melhor ir para o outro. Por isso, vamos ter os dois sempre como abertos a poderem ser utilizados, até para ser a vantagem e não desvantagem só ter um. O Tó Carneiro e o Quinito são jogadores que foram importantíssimos durante estes 100 jogos que eu tive aqui, foram dos jogadores mais titulares durante estes 100 jogos e continuam a ser, da minha parte, jogadores altamente importantes e altamente e que são fundamentais para o nosso processo. Se neste momento estão mais vezes no banco, deriva de que outros jogadores deram respostas que me garantem neste momento a escolha desses em detrimento do Quinito e do Tó Carneiro. Ou seja, não vou individualizar porque há outros também nessa circunstância e por isso as escolhas são mesmo assim. Nós temos 24 jogadores, temos que escolher 11, há jogadores que mereceram a titularidade, às vezes até por questões do momento terem avançado para o 11, deram boas respostas e continuam. Isso não quer dizer que, por exemplo, o Vidinho não possa ser titular ou o Quinito a qualquer momento, como foi, por exemplo, há 5 dias atrás, em que o Vidinho foi titular e poderá ser-lo amanhã, como poderá ser em qualquer jogo, porque estão a fazer por isso e estão a trabalhar para isso, e por isso ser uns suplentes e outros titulares são questões da minha competência e da minha tarefa, e eles têm, melhor do que ninguém, são eles que percebem o que é que isso significa e têm correspondido. Não são melhores nem piores jogadores, são jogadores que sabem que a qualquer momento podem ser titulares novamente ou vir a jogo, e por isso conto com eles tal e qual como contava quando eles eram titulares. Então, resposta ali ao Petro. Petro TV, a questão dos 100 jogos é uma questão que, primeiro, me dá uma grande satisfação. Eu, sinceramente, sou o primeiro a referir que não tinha noção de que já eram tantos. A verdade é que foram muitos jogos no primeiro ano, foram muitos jogos no segundo, quase 50 em cada época, por isso é que se faz quase 100 jogos em 2 épocas e pouco. É o que eu costumo dizer, é para mim um marco histórico na minha carreira, o Petro. Porquê? Porque não só foram 100 jogos, como foram quase 80% de vitórias, títulos conquistados, alegrias imensas a toda a nação tricolor e a todo o Petro, que há muito tempo que não conseguia viver essa rotina, e neste momento a exigência máxima, ou seja, se vierem mais 100, ou mais 20, ou mais 30, ou mais 40, ou mais 50, ou mais 10, que sejam de vitórias, que sejam também
de representação e de alegria e de um bom futebol, ao contrário daquilo que, pelo menos aparentemente, o vosso colega tanto fez questão de dizer que estamos numa exibições pobres. É lógico que queremos sempre um Petro muito forte, porque habituou-se a isso e porque habituou as pessoas a isso. Ainda bem. Espero que estes 100 jogos demonstrem que nós somos verdadeiramente um grande clube e que esperamos continuar a sê-lo e que não seja só estes 100, que venham mais 100 de muitas vitórias, comigo ou com outro treinador ou com quem quer que seja, mas que o Petro permaneça vitorioso. Obrigado pela vossa lembrança e pela vossa recordação e pela vossa atenção. Vidinho, teve uma curta passagem pelo Hilal do Sudão. O treinador Florent Ibenge disse que cederam o Vidinho por empréstimo a uma equipa do Iraque porque tinha dificuldades de se comunicar. Segundo as minhas pesquisas, não é bem assim, não é? Mas eu gostava de saber que tipo de informações passou a equipa técnica do Petro de Luanda sobre o adversário. Tivemos uma análise concernente o nosso adversário e felizmente temos uma equipa disponível e tem essa disposição, uma equipa competente, que é a nossa equipa de scouting. E temos informações, como é que joga o adversário e estamos preparadíssimos para enfrentarmos esse jogo. Mais alguma questão? Não. Vidinho, qual é a conversa, qual é a mensagem que normalmente vocês, os colegas, têm transmitido um ao outro para este jogo? Como é que está o espírito da equipe? Claro que o espírito é vencedor, estamos com uma intenção. Temos trabalhado durante a semana com um único propósito, conforme o Mister principiou, são claramente 18 pontos e a nossa intenção é única, é principiarmos com os 3 primeiros. Caso não aconteça, vamos para o empate, mas a nossa intenção como jogadores é conseguirmos angariar os 3 pontos e darmos sequência, claro. Uma das informações que passou ao Mister relativamente ao adversário de hoje, uma dica que terá dado ao Mister no sentido de ajudar a preparação deste jogo? Isso é questão particular, acho que não compete eu ter que salientar aqui. Obrigado. Tem mais uma também? A pessoa ultrapassada, não é isso? Ok. Prontos? Companheiros, tendo sido ultrapassados, momento agora para o Petro de Luanda e a oferta ao Mister. Muito obrigado, grande surpresa. Eu vou sair da foto. Bela surpresa. É uma camisola com 100, não é? Sim, senhora. Muito obrigado pela oferta. Seja uma estadia de sorte para amanhã. Mister, Seja o sentido, que é o novo centenário de jogos. O centenário não acabou bem.